Um mito muito comum nesse nosso nicho é que tudo aquilo que um improvisador apresenta ao vivo quando ele está tocando vem de um treinamento muito árduo, muito racional, muito sistemático, cotidiano ao longo de vários anos. E que não sobra nada de misterioso ou transcendental aqui. Que música é só um processo mecânico de reprodução de notas e ritmos, que até tem o seu significado humano, é verdade, mas que para nós, de novo, os profissionais da música nada mais é que uma atividade como outra qualquer. Amigos, eu temo que essa visão seja insuficiente para explicar o que é uma improvisação musical quando ela está realmente em fluxo. E por causa disso, muitos músicos, que inclusive entram em fluxo, músicos profissionais, não conseguem ensinar improvisação. Pensa comigo na seguinte situação hipotética, porém comum. Você está ao vivo no palco, sabe tocar, você sabe tudo que precisa para tocar, mas chega na hora do improviso e trava. Ou então ao contrário, você sabe várias coisas, mas não sabe tanto assim. Chega na hora do improviso, você se libera, talvez até se distrai e de repente as coisas parecem funcionar e tá tudo bem. Por que esse tipo de coisa normalmente acontece numa improvisação? Isso é muito difícil, talvez impossível, de explicar com palavras. Mas eu vou tentar aqui o meu melhor. Salve, eu sou o Serafim, compositor, professor, mestre em musicologia e musicoterapia, e a ideia principal para esse nosso ensaio musical filosófico aqui veio para mim quando eu estava assistindo o filme Batman Begins, do Christopher Nolan, com Christian Bale como Bruce Wayne e também com Liam Neeson como Henry Ducard, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Para quem não viu o filme, no primeiro ato, antes do Bruce Wayne virar o Batman, ele estava treinando com o personagem do Liam Neeson, na Liga das Sombras, isso. Algo como uma guilda de assassinos, ninjas profissionais, algo assim. E no momento que tá os dois, tipo mestre e discípulo, lutando no gelo, Ducard, o personagem do Liam Neeson, fala a frase que motiva esse vídeo inteiro. Vamos dar uma olhada. O treinamento não é nada. Vontade é tudo. A vontade para agir. Essa frase me deu o clique para começar a produzir esse vídeo. Como num aforisma nietzschiano, essa pequena frase parece ter condensado ali um profundo ensinamento musical que eu gostaria de tentar destrinchar. Tudo aqui é sobre improvisação musical. Eu não vou discutir o que essa frase significa pro personagem, pra Liga das Sombras ou pro filme do Nolan. Eu tô realmente tirando de contexto aqui, ela simplesmente me deu o insight. Então, de agora em diante, ela é minha. Tem uma verdade improvisacional aqui que fala sobre sentimentos muito profundos e difíceis de explicar. Existe algo muito importante que falta a gente aprender, ou então que falta a gente ensinar para o iniciante em música, e que não é nenhuma técnica, nem nenhum conhecimento teórico ou harmônico. É algo muito mais próximo de um sentimento, uma ideia, uma disposição mental. Uma experiência mais visceral. Tá, então como assim? O treino não é nada? A prática diária que a gente faz todos os dias não é nada e vontade é tudo? O que seria isso? É muito abstrato. Calma, a gente vai chegar lá. Mas no meio desse processo eu vou me afastar muito da origem dessa frase, virar... Ao longo do processo eu vou me afastar da frase e tecer meus próprios pensamentos só para no final voltar para ela. Então pensando nisso e partindo da ideia de treino, vamos pensar no que é o conhecimento musical acumulado, justamente o produto do treino, e como ele se relaciona com o instante da improvisação ao vivo. E essas são duas coisas diferentes. O que nós já sabemos tocar, nós sabemos sem precisar tocar. Esse conhecimento, ele é inteiramente nosso, ele está aqui, internalizado, e ninguém pode tirar ele de você. Você pode até escrever um livro sobre ele, pode até racionalizar ele. Mas quando finalmente chega o momento do ao vivo e a gente toca isso tudo que a gente sabe de improviso, e o improviso começa a fluir, aí então é que começa a acontecer uma coisa um tanto estranha, porque parece que a gente não sabe como, nem por onde, mas as coisas estão acontecendo e estão fluindo muito bem, o que parece que ultrapassa a nossa capacidade de análise racional. O bom improviso simplesmente acontece. O mais interessante ainda, às vezes simplesmente não acontece. A gente está preparado para tocar, a gente tem aquele conhecimento musical acumulado, chega na hora,
e aquele conhecimento não aparece. Por estranho que pareça, você não consegue tocar aquilo que você sabe tocar. Parece até que tem uma desconexão entre duas coisas que deviam estar sempre ligadas. É o seu conhecimento e a sua capacidade de tocar ao vivo. Esses dois são complementares e estão intimamente relacionados. A gente sabe disso, só que agora parece que, pelo que eu estou falando, você não conseguiria prever um pelo outro. Você não pode pegar muito conhecimento e prever, vai sair uma boa improvisação. Também você não pode pegar um bom improviso e simplesmente prever que atrás daquilo tinha muito excesso de conhecimento, sistematizado, racional, etc. Veja, eu não estou falando de velocidade técnica ou de firula, eu estou falando de verdade performática. Quando você improvisa e simplesmente causa um impacto emocional, é bom, é esteticamente agradável. É basicamente isso. Como eu já disse em muitos outros vídeos, a gente só improvisa aquilo que a gente já tocou antes. Se a gente não tocou antes, como é que aquilo vai sair na hora do ao vivo? Então, todo improviso está sim ligado, é necessário que ele esteja ligado a um longo processo de treino, é verdade. E enquanto mestre em musicologia e musicoterapia, eu entendo bem como é que o cérebro funciona para chegar nessa habilidade improvisacional. Então, tudo justifica que a gente seja mesmo bem pragmático na hora de ensinar a improvisação para vocês, por exemplo. Mas hoje, como vocês percebem, eu vou enfatizar o seguinte contraponto, que na hora do vamos ver, na hora do calor do momento, do ao vivo, da improvisação, saber tocar, ter treinado, isso não é o suficiente para você conseguir se expressar com fluidez e eloquência. Então, o que seria suficiente? Eu estou totalmente pronto para improvisar, não significa que eu vou improvisar de fato. Resta sempre alguma coisa de indomável ali no instante presente, naquele momento em que você vai dar o primeiríssimo passo para iniciar algum tipo de processo musical. Tem uma resistência ali, parece, que você tem que quebrar, dar um jeito de ultrapassar aquilo e entrar no fluxo da improvisação. Quebrar essa barreira exige uma disposição mental e, numa palavra só, exige uma decisão, uma tomada de decisão. Exige um direcionamento consciente da sua vontade no sentido da improvisação, no sentido da ação musical. Ação musical. Isso acontece todas as vezes que a gente quer algo, que a gente tem paixão, deseja muito alguma coisa. A nossa imaginação cria aquilo pra gente, a nossa vontade conecta a gente com aquilo que a gente quer, deixa a gente preparado para aquilo. E é na gana dessa disposição mental que a gente fura a barreira e realmente consegue aquilo que a gente quer. A gente executa, realiza, faz, caminha, dança, vence ou perde, consegue, não consegue. Tudo que é feito a partir dessa disposição mental, vontade, gana. É preciso querer fazer acontecer e isso, meus amigos, isso não é bem conhecimento musical. Isso é algo que está para além de conhecimento musical. Como substantivo, eu acho mesmo que o melhor termo é vontade. Vontade, ou vontade de agir, como coloca o personagem do Liam Neeson lá no filme do Batman, é exatamente isso. Essa coragem para agir, essa vontade, é o tudo do cargo. O momento presente no qual a sua técnica se vê realizada. É esse instante presente que puxa da sua técnica a música. Mas a sua técnica, enquanto está aí no seu corpo, ela não é música e ela não faz nada. Ela precisa ser liberada no momento certo. E isso, nesse momento, o momento da liberação, ali pode dar muita coisa errado. Você pode estudar o quanto você quiser. Você nunca vai conseguir antecipar na sua cabeça todo o conjunto de sensações, da situação que é o momento do ao vivo. Das pessoas te olhando e talvez esperando você fazer um solo ou dar uma resposta, ou percebendo que você já não está muito conectado com elas. Essas impressões que vêm dos outros, mas também do próprio tempo musical acontecendo, isso não pode ser antecipado por nenhum tipo de treino técnico, repetitivo ou mecânico. Para além da técnica, é preciso vontade suficiente para dar aquele salto no desconhecido, porque é isso, pode dar errado, certo? E não é só dar errado, pode ser que alguma coisa aconteça que você simplesmente não sabe o que é. Então, é mesmo desconhecido. Para aqueles improvisadores que realmente só se soltam, é mesmo desconhecido, pode vir alguma coisa estranha daquela improvisação. Então, por mais que a improvisação esteja baseada em coisas que todo mundo já ouviu, inclusive num saber musical consolidado com o tempo,
existe algo de inédito, que não tem a ver com a música ser original, não. Qualquer música, mesmo a música menos original do mundo, ela teria isso de inédito, porque está acontecendo agora e está sendo manipulado agora. E pode ir para qualquer lugar. Se soltar nesse meio, sem um plano, certo? Sem uma composição estrita para seguir, ou sem estar com o seu grupo de improvisação, ou sem estar com algum tipo de recurso, alguma balsa, alguma coisa para salvar, isso não é fácil mesmo. É filosófico sim, é poético, talvez até demais, mas é muito simples, gente. Sem isso não tem música, e sem isso a música não tem vida. Em todos os campos, em todas as artes, em cada ação, grandiosa ou banal, onde não se trata de uma máquina agindo, mas de um ser humano criando, aí é necessário algo a mais para explicar o instante da criação. Algo mais além de técnica, algo mais além de puro conhecimento acumulado. Que tipo de saber é esse, que é o saber da improvisação? Logicamente, a gente não está falando aqui do saber teórico dos livros. Eu falo muito de teoria aqui, acabo misturando as coisas, mas existem conhecimentos de tipos diferentes, certo? Existe um conhecimento que é mais saber informações, e existe um conhecimento que é mais saber habilidades, saber fazer, e esse é um conhecimento com certeza incorporado. Quando a gente diz que a gente precisa de conhecimento, a gente tem que treinar para ter essa coisa incorporada na gente. O saber musical que a gente estava falando até então, ele é realmente o resultado da prática constante. Ele é como se fosse um avatar da prática constante. O saber musical significa que você treinou bastante e treinou da forma correta. Esse saber, ele é necessário para toda a música, e não só para improvisação, mas realmente para toda a música em geral. Então não se trata nunca de dizer que o saber é, por exemplo, desnecessário. Isso seria desvirtuar completamente o que eu quero transmitir aqui como mensagem. A gente precisa disso. Se a gente vai improvisar, se vai compor, se vai apresentar uma composição, a gente quer que ela soe, sei lá, natural, consistente, acertada, de acordo com a lógica musical, com um valor estético que é próprio do mundo da música. É disso que se trata o estudo da música, não é? É por isso que tem conservatórios, é por isso que existem escolas de música, as pessoas vão para a universidade estudar música. Talvez seja até por isso que você está aqui agora mesmo assistindo esse vídeo sobre improvisação e música, porque você quer conhecimento. Todos nós já estamos cansados de saber que é preciso muito estudo para ser um músico, especialmente para improvisar. O poder para controlar o meio musical é essa prática, essa longa, árdua prática através dos anos. É evidente. Então, nesse ponto, discordando brevemente da nossa frase motivadora, nossa frase inspiradora aqui, que é: treino não é nada, vontade é tudo, a vontade de agir. Bom, não é bem assim, o treino é alguma coisa. Você não pode dizer que ele não é nada, embora poeticamente a frase vai perder totalmente seu impacto. Se você falar treino é alguma coisa e vontade pode ser um pouco mais. Mas perceba que nesse nosso mundo pragmático, eu estou sim tentando guiar sua interpretação para algo de inusitado aqui. Uma coisa que talvez você não ouça muito em outros lugares, que é esse extra, esse plus, essa algo a mais que nenhuma técnica, que nenhum professor, na verdade, pode te passar, que soa místico, né, quando a gente fala, mas é a coisa mais óbvia, mais banal, mais diretamente, imediatamente real que existe, que é a sua consciência, a nossa subjetividade, fenomenologia, o ser, estar experienciando as coisas em primeira pessoa. Se a vontade de agir falha, se a disposição mental é inexistente, não importa, o saber musical não vai fazer nada sozinho. Saber musical é uma coisa inerte, ele não tem vida sem você tomar essa decisão. Sozinho ele é só acúmulo de conhecimento estático, e aí sem treino não é nada, vontade é tudo. Existe algo no agir que não pode nunca ser antecipado por mais treino que tenha. Então na hora do vamos ver, quando o batera vai começar a tocar, e as pessoas começam a falar 3, 2, 1 e a ideia é que você comece a música naquele exato instante, nessa hora é uma outra coisa. E ninguém fala disso. O instante é o seu próprio Deus. Uma outra coisa precisa necessariamente se apresentar aqui. Não pode ser só conhecimento, porque senão a trava, o branco, não teria explicação. O que eu quero dizer com isso? É você chegar e travar, você chegar e não conseguir fazer.
Se fosse só conhecimento, o conhecimento deveria simplesmente ser transmitido para o ao vivo imediatamente. Mas isso não acontece, né? Nunca acontece isso. Evidentemente, querer aqui não é poder. Só de você querer não quer dizer que você tem conhecimento técnico para conseguir executar uma música. Ok, concordo. Mas poder também não é fazer. Muitos queriam improvisar bem, mas não fazem. Se você tiver paciência, se você souber cuidar de si mesmo pelo tempo suficiente e tiver paixão, você vai acabar improvisando bem. E aí você vai sentir e vai perceber que às vezes, quando a gente está no meio da improvisação, as coisas mudam de figura, que você mesmo muda de figura. O ato de fazer música era algo pesado, física e mentalmente, porque nele está acumulado todo o nosso estresse, todo o nosso desejo de fazer música, frustração, ansiedade. Mas agora que a coisa já começou, parece que nada disso te preocupa. É como se nada disso sequer existisse para você. É uma meditação em movimento. O público tá lá, interagindo. Os outros músicos estão lá, interagindo. E você tá ali, mas você tá tão dentro, mas tão dentro, que é como se estivesse fora. É como se você estivesse meio que boiando ali no meio, assistindo você mesmo executar os movimentos mais interessantes e ter as ideias mais conectadas. E tudo isso acontecendo espontaneamente. Mas olha só, se é você que inventa a música na hora, se é de você que vem todo o material que está saindo ali, então por que essa música te surpreende? Não é um contrassenso? Se está tudo dentro de você, quando aquilo sai para fora, por que algo ali seria surpreendente? Parece que toda essa fluidez está vindo de um outro lugar que não é a minha cabeça. Eu não me reconheço mais ali, porque eu sou ansioso e inseguro. E aquilo ali é o oposto de ansiedade, é o oposto de insegurança. Eu adentrei num outro estado de consciência. Não tem como falar disso de uma forma para ocultar esse fato. É um outro estado de consciência. Um estado diferente mesmo do habitual. Onde eu estou muito mais conectado com a música do que de costume. Onde eu estou muito sensível a mudanças. Eu quase consigo antecipar o que as outras pessoas vão sentir e fazer, de tão conectado que eu tô com essa sensação do fluxo musical, das ideias vindo do futuro abstrato para o presente e se manifestando. Eu tô muito ligado nisso. Eu tô no ritmo da criação. A minha mente, ela se coloca para trás até alcançar o ritmo da criação em si mesma. Então não tem nenhuma diferença entre a minha mente e as coisas que eu tô criando. Não tem nenhuma diferença entre a minha mente e a criação. Como se a cortina tivesse sido levantada, como se não tivesse mais nenhum filtro entre a minha vontade e a música acontecendo na hora. Isso, minha gente, que é o estado de fluxo musical, ele só acontece quando você toca com real vontade. Ou melhor, quando a sua vontade de agir e de explorar o ambiente musical é infinitamente maior que a sua dúvida, que o seu receio, ao ponto de que dúvida e receio são momentaneamente obliterados na sua cabeça, você se esquece deles. E a parte mais interessante é que isso é independente do seu nível técnico. Qualquer pessoa, em qualquer nível técnico, pode ter esse mesmo tipo de experiência, de conseguir e também de não conseguir entrar em fluxo. Amador, profissional, sabe quase nada, sabe muito. Essa coisa, que alguns chamariam de personalidade, mas acho que não é, de você ser cara de pau o suficiente, isso não é uma coisa dada pelo conhecimento, pelo estudo. Isso é inclusive uma problemática psicológica que pode continuar com o músico, mesmo depois dele já ter dominado muita coisa. Então não pensa que o profissional não é permeado ele também por pensamentos negativos, de insuficiência, de ser um impostor, de que aquilo que ele está tocando agora está errado ou está muito ruim, ainda que ele, acima de tudo, detenha o saber musical. O saber musical, como sempre, como a gente falou o tempo inteiro, ele é necessário aqui, mas ele é necessário como algo instrumental, não como aquilo que é essencial para a improvisação. Não importa de onde você veio, nem o seu estilo, se o seu estilo é um estilo que tem improvisação ou não, não importa se você é um amador ou um profissional, você pode improvisar, pode entrar em fluxo, como pode também deixar tudo isso de lado e nunca conseguir. Não é, definitivamente não é só o saber tocar que vai te deixar nesse estado de fluxo musical. É o saber tocar aliado a esse instante presente da expressão no qual você toma uma decisão.
com essa vontade de agir e se lança no desconhecido. Sem isso, aquilo simplesmente não serve para nada. Então, não é que o saber não é nada, mas o saber só é útil se ele é expresso ao vivo. É basicamente isso. Para ser expresso ao vivo, aí você tem que enfrentar essa problemática. É o saber sendo expresso ao vivo, pela sua vontade simples de ouvir, de sentir, de se emocionar, de curtir, de simplesmente curtir o som. É isso, pessoal, espero que não tenha ficado abstrato demais. A minha ideia tá um pouco diferente mesmo e era o plano hoje. O plano era entrar de cabeça nessa exploração um pouco mais filosófica de palavras como saber, querer e poder no contexto musical e falando de improvisação. Mas eu realmente não quis trazer muitas referências ou transformar isso em algo muito sistemático ou científico. O ponto é que talvez eu já esteja pensando nisso há muitos e muitos anos. E quando eu vi o filme, aquilo simplesmente ativou, peraí, era isso que eu queria dizer, isso é uma boa frase de impacto para eu dizer para as pessoas que estão procurando sobre improvisação, sobre como improvisar melhor, sobre como entrar em fluxo. É justamente isso, treino não é nada, vontade é tudo. Era isso que eu queria dizer. Mas para dar um impacto, é claro que o treino é muito. E se você assiste o filme, vai perceber que o Bruce Wayne treinou mesmo, e treinou muito, muito, muito mesmo. Então, se o treino não fosse importante, o que ele estava fazendo ali? Mas a ideia central que o Ducard queria transmitir para ele era que existia mesmo essa coisa além, que é essencial, essa vontade de agir. Se você, na hora, tem a vontade de agir e essa sua vontade de agir supera do seu oponente, você vence, independente do treino. E esse é um bom ponto para o nosso vídeo. Garanta a vitória. Mesmo que a sua técnica não seja tão boa, mas garanta a vitória no sentido de que vitória é entrar num estado de fluxo. Lembrando, tá, gente, música não é só profissão, ela pode ser hoje uma profissão também, mas acima de tudo, ela é manifestação artístico-cultural, ela é uma forma de arte. E dentro das formas artísticas, onde a linguagem e a expressão humana são tão importantes, essa vontade de agir vence de qualquer técnica. Essa é a minha mensagem de hoje e é importantíssimo que você deixe nos comentários aquilo que está passando na sua cabeça agora. Eu preciso coletar essas impressões de vocês e dúvidas, críticas também são muito bem-vindas. A minha ideia é fazer um pouco de uma discussão aqui, debate talvez, nos comentários. Então, por favor, deixa todas as ideias, 2 comentários se quiser, volta depois e deixa mais. Isso com certeza vai ajudar demais. E que já que tá por aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Serafim saindo fora.